assistidos na fraqueza, é o tema da mensagem que o Senhor colocou no nosso coração para partilhar com os irmãos nesta manhã. O texto bíblico, Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao versículo 29. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Que Deus possa abençoar e aplicar sua palavra nos nossos corações. Há 4 verdades que encontramos nesse texto que desejo partilhar com vocês. A solidariedade de Deus, a compaixão de Deus, a soberania de Deus e o propósito de Deus. E eu vou começar pela solidariedade de Deus. E da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Esse texto nos mostra um Deus solidário a nós. Solidária é a pessoa que está sempre ao teu lado, disposta a ajudar-te. É a pessoa amiga, companheira. Quero fazer uma pergunta aos irmãos. Através de um exame pessoal e sincero, ao olhar para dentro de ti, como te consideras? Forte ou fraco? Do ponto de vista físico, és forte ou fraco? No aspecto emocional, respondes com equilíbrio às diversas circunstâncias da vida ou te abates facilmente? Moralmente, te consideras fraco ou forte? E espiritualmente, como te consideras? Se formos honestos conosco mesmo, diante da maioria dessas perguntas, vamos responder: sou fraco. Sou fraco. Algumas pessoas, ao ver a fraqueza do outro, acabam por esmagá-la. Em vez de ajudar aquele que está prostrado, o empurra ainda mais para baixo. Porém, irmãos, o extraordinário nesse texto é que o Espírito Santo, ao ver as nossas fraquezas, nos ajuda. E da mesma maneira também o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Ele sabe que somos vulneráveis, que somos frágeis. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Ai de nós no dia em que nos julgarmos fortes.
reconhecer a nossa fraqueza é um passo importante para a vitória. O apóstolo Paulo dizia: quando sou fraco, então sou forte. Isso porque, ao reconhecermos as nossas debilidades, as nossas fraquezas, passamos a depender mais de Deus. E nessa hora, então, o Espírito Santo vem para nos ajudar, vem para carregar esse fardo que não conseguimos carregar. Inclusive, no grego, que é o idioma que foi escrito esse texto, e também o Novo Testamento, o nome que Jesus deu ao Espírito Santo foi Paracleto, que significa aquele que é colocado ao lado de alguém para ajudar. Então o Espírito Santo está ao teu lado para te ajudar nas tuas fraquezas. E talvez pergunte: no que consiste a minha fraqueza? Como posso saber, como diagnosticar a minha fraqueza? O apóstolo Paulo defende a ideia de que somos tão fracos que nem sequer sabemos orar como convém. Um exercício espiritual tão importante de comunhão com Deus, de fortalecimento espiritual, de renovo, nem isso conseguimos fazer direito. Não sabemos orar como convém. E a pergunta é: por que não sabemos orar como convém? A resposta é porque temos o entendimento embaçado pelo pecado. A mente e o coração embaçados pelo pecado, e por isso pedimos mal. Muitas vezes pedimos coisas que não são boas, a pensar que é. Tiago, na sua carta, capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebeis, porque pedis mal. A verdade é que nem sabemos o que realmente é melhor para nós. Quantas vezes já pediste algo a Deus, a pensar que era o mais importante para a tua vida, o melhor, e Deus não te concedeu? Deus disse não. É importante entender que nesse não de Deus estava a sua misericórdia, o cuidado de Deus, o livramento de Deus, porque pediste mal. Pediste pedra a pensar que era pão, escorpião ou serpente a pensar que era peixe. Então Deus disse não. Deus nos ajuda em nossa fraqueza. E na hora em que pedimos algo mal, a pensar que estamos a pedir aquilo que é mais importante para a nossa história, que não conseguimos viver sem aquilo, Deus diz não. Não te darei isso, porque o que estás a pedir não faz sentido, não é o melhor para a tua vida, e eu quero alinhar o teu coração com a minha vontade, não com o teu desejo, que não é bom. Então nisso vemos a solidariedade de Deus para conosco, porque não nos rejeita na nossa fraqueza, mas nos ajuda. Em segundo lugar, também vemos a compaixão de Deus. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós
sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Se não sei orar como convém, então entra a compaixão de Deus. Não sei orar, mas o Espírito Santo em mim ora. Em mim ora por mim. Isso é maravilhoso, porque já temos na Trindade um intercessor legal, o Senhor Jesus, a segunda pessoa da Trindade, o nosso advogado que lá no céu, junto ao Pai, intercede por nós. A Bíblia diz que o diabo é o acusador. E todas as vezes que o diabo te acusa diante de Deus de algum pecado e diz que deves pagar por ele, o nosso advogado na mesma hora se levanta e diz: Pai, eu já paguei. Ele não deve mais nada porque já paguei a sua dívida na cruz. Pode ser declarado justo porque com o meu sangue já paguei por todos os seus pecados. E esse argumento do nosso advogado é infalível. Ele já pagou. Por isso que no início do capítulo 8 de Romanos, o apóstolo Paulo declara: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque ele já pagou. E mais adiante Paulo pergunta: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Mas que bondade de Deus! Que compaixão divina é esta que agora estabelece que a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, também intercede por nós. Não no tribunal do céu, junto ao Pai, lá já está Jesus, mas intercede por nós, em nós, ao Deus que está sobre nós. Os irmãos já pensaram nisso? Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, habita em nós, habita em ti. E que, a habitar em ti, intercede por ti ao Deus que está sobre ti. Já imaginaram isso? Que o nosso corpo tão frágil é santuário de Deus, casa e morada onde Deus tem prazer de habitar. E dentro dessa casa, o Espírito Santo intercede por nós a Deus. E de que forma ele intercede? Primeiro, com muita intensidade. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira. Quero destacar a expressão sobremaneira. Trata-se de um advérbio de intensidade. Significa que intercede por nós acima do normal, intensamente. Os irmãos já perceberam que às vezes oramos, mas não oramos? Falta intensidade na nossa oração. Oramos, mas não oramos. Ana é um exemplo de oração com intensidade. Era uma mulher estéril, então orou intensamente a Deus para que pudesse ter um filho. Orou com tanta intensidade e fervor que o sacerdote Eli pensou que estava embriagada.
Diante disso, Ana respondeu ao sacerdote: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebida, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Na maioria das vezes não oramos com a mesma intensidade de Ana, mas se pudéssemos visualizar o Espírito Santo corporeamente a orar por nós, o veríamos a orar com toda a sua força, com toda a sua energia, com toda a sua capacidade, com toda a sua veemência. Ele intercede por nós sobremaneira, acima do normal, intensamente. Em segundo lugar, ele intercede com gemidos inexprimíveis. Não é possível expressar os gemidos do Espírito Santo. Já oraste assim? Com gemidos? Podemos ver isso mais uma vez também no exemplo de Ana. Ao observar Ana a orar, ele percebeu que seus lábios moviam intensamente, mas que ela não articulava palavras, só saíam gemidos. E diz a Bíblia que Ana no seu coração falava, no seu coração, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz. Talvez as orações mais eloquentes que já fizemos são aquelas que não conseguimos articular nem sequer uma palavra, mas o certo é que Deus lê a alma, Deus lê o coração, Deus escuta os gemidos. Eu acho que às vezes em que orei com maior intensidade, tinha um nó na garganta, o som não saía. Aquelas noites escuras da alma, aqueles vales mais profundos da vida, aquelas horas mais amargas da tua história, aquele momento em que te sentes esmagado por um peso cruel, então te ajoelhas diante de Deus e nessa hora não sai palavras, só gemidos. É dessa maneira, é com essa agonia, é com essa intensidade que o Espírito Santo intercede por ti, com gemidos inexprimíveis. Que bênção saber que não sei orar como convém, talvez nunca tenha gemido em oração, mas o Espírito Santo ora por mim de forma eficaz, porque segundo a vontade de Deus é que Ele intercede por nós. Que coisa boa, irmãos, é saber que tens um poderoso intercessor no céu, Jesus Cristo, e outro poderoso intercessor na terra, o Espírito Santo. Tens um intercessor junto do tribunal de Deus, e tens um intercessor no tribunal do teu coração, o Espírito Santo, que intercede por ti com gemidos inexprimíveis. E Deus nunca desperdiçou nenhuma das intercessões em teu favor. Deus nunca desperdiçou, porque quem intercede é Jesus e o Espírito Santo. Se tiveres alguma dúvida a respeito da importância da oração, saiba que dentro da Trindade tens dois intercessores, nosso sumo sacerdote no céu e o Espírito Santo que está em nós, que intercede por nós ao Deus que está acima de nós. Isso revela toda a compaixão de Deus, que nos ama, nos cuida e nos quer abençoar. Em terceiro lugar, também podemos ver a soberania e o controle de Deus sobre todas as coisas.
Sabemos que todas as coisas contribuem ou cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Certamente há grande consolo nesse versículo. O apóstolo Paulo tinha tanta certeza do que ia dizer, que usa a seguinte expressão: sabemos. Sabemos. Ele não diz imaginamos, achamos, talvez ou sentimos. Não era uma questão de sentimento, porque os sentimentos variam. Tem dia que te sentes mal, tem dia que te sentes bem. As emoções variam, são volúveis, mudam conforme as circunstâncias, mas o que sabes não muda com as tuas emoções. O que sabes é um fato e não muda. A verdade de Deus não se altera pelo fato de um dia estares triste ou alegre, entusiasmado ou desanimado, nas alturas ou no fundo do poço. A verdade de Deus permanece para sempre, não muda. Por isso deves apegar-te ao que sabes sobre Deus e não ao que sentes. Foi o que Paulo fez. Ele diz: sabemos. O fundamento não é o que sentes, mas o que sabes. O que sabes não muda, faça sol, faça chuva, de noite ou de dia, no vale ou no monte, na saúde ou na doença, com dinheiro ou sem dinheiro, nós sabemos. Numa festa ou num funeral, sabemos. E o que sabemos? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas coisas apenas, ou poucas coisas, e nem mesmo muitas coisas, todas as coisas, porque tudo é mais que muito. Deus faz com que todas as coisas contribuam ou cooperem para o bem. Irmãos, sabem o que ensina esse texto? Que não estás solto na vida, ao léu, jogado pelo vento ao sabor das circunstâncias, de um lado para o outro, não. Esse texto está a dizer que Deus tem um propósito para a tua vida e que esse propósito é perfeito, eterno, vitorioso e que Deus está no controle da tua história. Esse texto está a dizer que podes descansar o teu coração em Deus, porque as circunstâncias adversas ou as alegres que chegam na tua vida não são por acaso, mas existe uma providência soberana e sábia. Sabemos isso. É claro que Paulo não está a dizer que tudo é bom ou todas as coisas são boas, não. Vivemos num mundo caído, onde há lutas, tempestade, crise na família, crise dentro de ti, acidentes, doenças. O que Paulo está a dizer é que se amas a Deus, mesmo essas circunstâncias adversas, contrárias, sombrias, tenebrosas, Deus pega todas essas coisas, as ajeita de tal maneira que no final vais entender que tudo isso contribuiu para o teu bem. Uma tradução literal desse versículo diz assim: Deus faz com que todas as coisas contribuam para o bem. Ou Deus transforma todas as coisas para o bem. Isso aconteceu com José, que foi vendido como escravo pelos seus irmãos.
pela providência de Deus, depois de passar por diversas provações, sofrimento, angústia, José tornou-se governador do Egito, o segundo homem mais poderoso da terra. E assim José pôde fazer um plano de estoque de alimentos que salvou o mundo da fome numa época de grande escassez e trouxe muita prosperidade para o Egito, que vendeu alimento para o mundo inteiro. E quando seus irmãos que o haviam vendido agora descobriram que José era o governador do Egito, tiveram medo, pensaram que agora José ia querer vingar-se deles. Mas José lhes disse, Gênesis 50, 20, não temais, vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Eu quero dizer aos irmãos que esse é um dos versículos favoritos meus na Bíblia. Eu já experimentei muito disso na minha vida. Mal que Deus tornou lá na frente em bem. Por trás de tudo que havia acontecido com José, havia uma providência divina. Jacó, o pai de José, sem saber a verdade, passou vários anos a chorar, a lamentar a morte do filho que pensava que havia sido devorado por um animal selvagem. Mas Deus usou tudo isso não somente para abençoar a família de Jacó, mas para salvar o mundo da fome. Talvez aquilo que hoje estejas a lamentar como a maior dor da tua alma, o maior problema da tua família, amanhã será a grande alegria da tua alma e o motivo do teu maior louvor a Deus, porque sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabemos. Pela nossa limitação, o nosso campo de visão é curto, é muito estreito, é muito limitado. Nós só enxergamos um palmo à frente do nosso nariz, mas Deus enxerga na curva. Deus vê no escuro, Ele vê o amanhã, está a trabalhar a favor de nós e não contra nós. Está a trabalhar para o nosso bem, sabemos isso. É claro que hoje, quando olhas para o momento difícil da tua casa, o momento difícil da tua família, quando vês um filho a passar por uma luta, ou vês um problema no casamento, um problema financeiro, circunstâncias adversas que vêm de repente sobre ti, então choras, lamentas, murmura. O problema é que estamos a olhar este cenário pelo avesso. Deus está a olhar lá na frente. E Deus diz: meu filho, estou no controle. Não perdi o controle. Sei o que estou a fazer, não estou a trabalhar contra ti, mas estou a trabalhar por ti. Irmãos, sabemos isso, sabemos. E para concluir, depois que trabalhamos a questão da solidariedade de Deus, que está ali conosco, da compaixão e soberania de Deus, que faz com que tenha todas as coisas debaixo do seu controle. Em quarto lugar, aprendemos também sobre o propósito de Deus. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus,
daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que propósito é esse? Há um grande projeto de Deus na tua vida. Esse grande projeto não é ganhar dinheiro, não é que fiques rico, não é errado, não é pecado querer ganhar dinheiro, não é. Inclusive, devemos ter o alvo de prosperar, de avançar, de melhorar. Isso não é pecado, é bom, é correto. Mas não é esse o grande projeto de Deus na tua vida. Também não é que sejas uma pessoa de sucesso. Não tem nada errado querer ter sucesso no seu trabalho, na sua profissão, nos seus estudos, na sua carreira. Não é errado, é bom. Mas não é esse o grande propósito de Deus para a sua vida. O grande propósito de Deus para a tua vida está no versículo 29, que vem em seguida. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu já expliquei aqui aos irmãos o que significa predestinação. Não tem nada a ver com vidente, com vidência, não. A predestinação de Deus é declarar de modo antecipado. Lá na eternidade, Deus fez essa declaração, determinou e ponto. Deus já te predestinou para isso. Antes que nascera, Deus fez essa declaração. Não é um plano B porque algo deu errado. Não foi no percurso da tua vida. Foi antes da fundação do mundo, foi de antemão, lá na eternidade. Deus já te conhecia, já te amava e já te havia destinado para um propósito: ser uma pessoa parecida com Jesus. Foi para isso que Deus te criou. Inclusive, foi assim que Ele te criou, a sua imagem e semelhança. O pecado fez com que perdêssemos essa imagem, essa semelhança. Mas o propósito de Deus é esse: que sejas uma pessoa parecida com Jesus. E um dia seremos, porque quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos face a face. Então é hora de fazeres uma pergunta à tua própria alma: o que sou? O que penso? O que falo? O que faço? Minhas atitudes, como ajo e reajo? Resplandeço na minha vida, ou estou a resplandecer na minha vida o caráter de Jesus? Será que as pessoas podem ver Jesus em mim? Será que Jesus está a ser formado em mim? Inclusive, esse era o propósito do apóstolo Paulo ao trabalhar com a igreja, com os seus discípulos. Ele disse lá aos Gálatas: meus filhinhos, por quem de novo sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ser cheio do Espírito Santo é exatamente ser uma pessoa parecida com Jesus. A grande marca de uma pessoa cheia do Espírito Santo é que ela está cheia de Jesus, das virtudes de Jesus, do caráter de Jesus, é parecida com Jesus. Se ainda não tinhas descoberto o propósito da tua vida, para que vieste ao mundo, para que existe,
Saiba disso, Deus tem esse propósito na tua vida estabelecido lá na eternidade. Ele quer que sejas igual a Jesus, predestinou-te para isso. Esse é o grande propósito da tua vida. As outras coisas vêm a reboque, serão acrescentadas, como diz Jesus. Mas o grande propósito é que sejas como Jesus. Muito mais do que te levar para a glória, Deus quer te transformar na imagem do Rei da Glória. Somos fracos, mas o Espírito Santo nos ajuda. Não sabemos orar, mas Ele intercede por nós. Não sabemos fazer escolhas boas, mas sabemos que Deus faz com que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Temos projetos de vida, mas o projeto de Deus é que sejas parecido com Jesus, e é o Espírito Santo que nos capacita a isso. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, vamos inclinar nossas cabeças. Querido Pai, obrigado, Senhor, por Tua palavra tão boa e pelo Teu Espírito Santo que habita em nós e nos ajuda em nossas fraquezas, Senhor. Obrigado porque temos este intercessor maravilhoso que muitas vezes corrige as nossas orações, este intercessor que sabe o que é melhor para nós, então intercede diante de Ti por coisas que realmente são boas para a nossa vida. Senhor, receba a nossa gratidão e pedimos, Senhor, que nos ajude a aceitar a ajuda do Teu Espírito, porque muitas vezes nós rejeitamos essa ajuda, Senhor. Mas o que seria de nós se não fosse o Teu Espírito ao nosso lado para ajudar em nossas fraquezas? Que possamos reconhecer cada fraqueza nossa e colocar todas elas diante do Teu Espírito, para que recebamos a ajuda necessária. E acima de tudo, que nos ajude a viver segundo o Seu propósito, que é sermos mais parecidos com Cristo. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém.